Bom, boa tarde a todos. Estão todos bem? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos. A página para a nossa harmonização é do livro Caminho, Verdade e Vida. Já está bem velhinho, bem gasto, mas é bastante consultado. Ditado pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição escolhida aleatoriamente, que não existe ao acaso, né? É a 69, que fala sobre as comunicações. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta para o engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada do além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, e assim, vamos nos elevar os pensamentos para que possamos entrar em sintonia e termos uma ótima tarde de estudo, de muita reflexão. Toda essa nossa estudo, essa reflexão faz com que a gente se melhore a cada dia e possa dar mais um passinho na nossa evolução. E assim ajudar as pessoas à nossa volta. Que essa sintonia do bem, de bons pensamentos, de bons fluidos, possam alcançar todas as pessoas à nossa volta, inclusive os nossos amigos que não puderam hoje estar com a gente no nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Tati. Gente, eu não sei por cargas d'água, mas hoje eu estou contente em fazer o estudo, apresentar para vocês esse trabalho. Até porque é um assunto que a gente gosta quase um pouquinho. Zé, Dalto, boa tarde, Dalto, Marco e Cris. E hoje eu acho que eu descobri o que estava provocando o problema no PowerPoint. Na verdade, eu estava anexando os vídeos por um outro caminho, que não o caminho do Office 2007. Então, nós vamos iniciando o nosso trabalho, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Deixa eu só fechar aqui. Ok. Bom, vamos lá. Perfeito. Então, nós já estamos na segunda parte, que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo 1, que fala dos espíritos, mundo normal primitivo. Quando eu li, eu já tinha estudado anteriormente, e boa tarde, Ana. E mundo normal primitivo, o que seria isso? Bom, nós vamos hoje estudar um pouquinho acerca desse mundo normal primitivo, né? O que ele significa. Se foi de onde nós viemos e para onde retornaremos, como é que funciona. É um estudo longo, a gente pode abrir, inclusive, para fala, se alguém quiser
fazer uma contribuição, alguma colocação que fique à vontade. E hoje nós vamos estudar do item 84 ao 87. Entretanto, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós precisamos pontuar a data de hoje, dia 16 de março de 2021, quando completa um ano em que o Brasil inteiro parou por conta da pandemia. Então, é uma data emblemática, né? A gente comemora um aniversário de algo que não está sendo muito feliz para todos nós, no mundo todo, inclusive, né? Mas sobretudo no Brasil, né? Porque foi justamente o dia em que foi decretado o isolamento e oficialmente o início da pandemia. Bom, passada essa data comemorativa, que não foi nada bom para todos nós, não está sendo, vamos então iniciar o nosso estudo. Esperamos que dê tudo certo aqui. Vamos tentar. Bom, a questão 84, Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos constituem o mundo à parte ou fora daquele que vemos. O que vocês acham? Pode abrir o microfone e depois fechar, por favor. Vocês acham que os espíritos constituem o mundo à parte, fora daquele que nós vemos? Sim ou não? Sim, né? Perfeito, Dalto. Muito bem. Mais alguém? Um de cada vez, por favor. Dalto, pode fechar seu microfone, querido? Obrigado. Então, vamos lá. Sim, certamente. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, ou seja, das inteligências que não têm o corpo físico, fora do corpo, embora elas tenham seus próprios corpos, como nós sabemos, os corpos espirituais agregado aos corpos perispirituais. E aí nós vamos lá acompanhar um pouco o pensamento do espírito miramês, ditou ao João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, volume 2º, e ele disserta sobre o mundo dos espíritos, ou seja, ele está dissertando sobre a questão 84, né, do próprio livro dos espíritos. Vamos a eles, então. A razão nos diz que, se existem espíritos, haverá naturalmente de existir o mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos. E é de senso comum, entre os espiritualistas, que as dimensões da vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol e com este no espaço infinito. Então, aqui nós já percebemos, desde o início da resposta dessa dissertação de Miramês acerca da questão 84 do Livro dos Espíritos, que a vida pulsa pelo universo afora. Não só nós, na condição de encarnados, mas como também no mundo dos espíritos, ou seja, os espíritos que vivem no mundo espiritual. Existem faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. E aqui nós temos, então, a aliança dos iguais, a lei natural de afinidade, onde semelhante atrai semelhante, os pares buscam sempre os seus próprios pares para se relacionarem, conviverem, trabalharem, estudarem. Ou seja, no plano espiritual, nesse aspecto também, não é muito diferente do que no plano material, certo? São levantados países no plano espiritual, cidades e colônias sem conta, postos de socorro e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo de vida. A Terra, parênteses nosso, nada mais é que uma cópia, ou seja, uma continuação, ainda que tosca, dessas construções que podemos chamar fluídicas. E nós trazemos um videozinho e nós esperamos que ele reproduza, senão a gente vai buscar outro recurso. Então, vamos lá.
Só um minutinho. Deixa eu ver se a gente consegue avançar o slide. Problema técnico, mas vai resolver já já. Achei. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar isso. Ok. Então aí nós percebemos que toda a colônia solar, ela é um mundo, faz parte do mundo espiritual, que foi construída no século XVI, no início do século XVI, e algumas observações de André Luiz são muito pertinentes ao estudo dessa tarde. Primeiro porque ele fala sobre a questão dessa transformação profunda que nós devemos desenvolver, né? E a tão cantada e falada reforma íntima, né, que o Espiritismo tanto nos traz. E o outro ponto importante para nós, assim que salta aos olhos, é a despedida, né? Nós nos despedimos dos nossos entes quando partem para a pátria espiritual, de onde todos nós viemos, e ao chegarmos lá é uma alegria exponencialmente maior do que a gente possa imaginar ainda na condição de encarnados. E essa tristeza que nós sentimos aqui quando os nossos entes partem é uma tristeza ainda maior quando todos nós já estamos reunidos na espiritualidade, seja em qual colônia for, e os nossos entes queridos retornam à matéria, retornam à Terra para reencarnarem. Então, se a matéria, o corpo físico, ele amortece as dores e as alegrias, fora dela, já na condição de desencarnados, as nossas dores e alegrias são imensuravelmente maiores, porque o corpo não existe mais, e sim o espírito na sua integralidade, obviamente envolvido pelo perispírito. Então, no finalzinho, a maioria aqui já leu Nosso Lar, ou até mesmo assistiu ao filme, né, sabe que naquele momento da despedida, né, onde o nosso companheiro, melhor dizendo, ele parte para o Ministério da Reencarnação, os seus familiares, que foram familiares aqui na Terra, ainda na condição de encarnados, e ao desencarnarem todos se reúnem novamente, se reagrupam na espiritualidade, no caso que foi em Nosso Lar, quando um deles tem que voltar para a Terra, imagine a tristeza que é. Se não será muito maior do que a nossa aqui, quando os nossos entes partem da Terra para o plano espiritual. Enfim, são lições, né, que o Espiritismo nos traz de uma forma luminosa que descortina, né, como a gente costuma dizer, o véu da nossa ignorância. Então, seguindo, o mundo dos espíritos é mais real que o físico, ou seja, o nosso lar é mais concreto e objetivo do que a Terra. A nossa casa, né, a nossa mesa, os nossos equipamentos eletrônicos. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, ou seja, na pátria espiritual, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Todos nós temos individualmente a nossa programação ou planejamento reencarnatório que visa atender à nossa evolução. E dentro desse processo, há alguns pontos que nós devemos resgatar como débitos que nós encontramos no passado. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes dessa grande verdade. A missão das religiões, de todo mundo, deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, ou seja, da espiritualidade, atividade essa que magistralmente o Espiritismo nos proporciona, possibilitando aos dois planos, plano dos encarnados com o plano dos desencarnados. Aí nós temos uma parceria que vai ser a grande premissa da nova era. Nós trabalhando concomitantemente, em parceria com os nossos amigos espirituais, trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. Esses dois aspectos são a pedra de toque que vai ressoar na nova era. Então, já que nós temos essas informações, né, nos imbuamos dessa grande verdade e procuramos estabelecer parceria com os nossos mentores, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, os espíritos que nos são afim, para que nós desenvolvamos mais ainda esse potencial do amor e da sabedoria. A ciência dos homens está avançando para o espírito, por vezes sem o perceber. E aí, entre parênteses nossos, hoje nós temos a física quântica, que nós muito pouco ou quase nada entendemos. Existe já a teoria das cordas,
e a teoria das supercordas, que estão todas essas ciências, que na verdade é uma só, com as suas ramificações, sendo direcionadas para a descoberta do espírito. Não vamos dissertar mais sobre isso, porque o tempo não permitiria. Mas o caminho é esse. Quando Miramês fala que a ciência dos homens está avançando para o espírito, significa que a própria física, através da quântica e das teorias, estão nos dando sinais da existência, objetivamente, do espírito. E daqui a pouco vamos descobrir até quem é Deus, né? Segundo a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos. Bom, vamos lá. A qualquer hora, a bondade de Deus irá proporcionar o ambiente para o encontro, de sorte a alicerçar a fé, estendendo essa confiança pelas linhas da fraternidade. Não há outro caminho, é inexorável. Nós devemos, o verbo ter, eu sempre coloco isso, para mim, eu não engulo, porque o ter imperativo é impositivo. Nós devemos, sim, o dever é facultativo, porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, nós não temos. Nós devemos, sim, desenvolver esse sentimento da fraternidade, não só para com o próximo, mas, sobretudo, a fraternidade universal. O que acontece na China diretamente nos afeta. O que acontece nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, indiretamente nos afeta. Esse diretamente é a nível de sentimento e de emoção. Indiretamente, as consequências que esses atos que acontecem, mas na verdade sempre foi assim, né? Em qualquer parte do mundo. Seja através das informações, através das energias, o que a gente recebe através das intuições, tudo de uma certa forma, direta ou indiretamente, acaba nos afetando. Então, quando a gente desenvolve sentimentos de fraternidade e de amor associado à sabedoria, nós superamos esses embates que nos são colocados pelos atos falhos que ainda os homens cometem. Seja por questão de ideologia religiosa, questão política, questão econômica. Hoje nós vivemos numa grande aldeia global, que era um projeto do final da década de 70. Está tudo interconectado ao todo da Terra. Qualquer coisa que aconteça em Bangladesh, estávamos conversando sobre isso, agora, no instante seguinte, já sabemos nos celulares, né? Como falei ali embaixo, o próprio primeiramente. Então, vamos lá. Hoje, já se sabe que a força mais poderosa que existe, que é o amor, em qualquer canto ou cadinho do universo ou do multiverso, é o sentimento pleno e absoluto do amor. E se encontra oculto. O estudo da personalidade humana está trazendo aos homens de ciência uma realidade mais profunda. Vive-se a era dos computadores, parênteses nossos, e também dos celulares, smartphones, em formas variáveis, mas que obedecem à programação da inteligência humana. Só. Com toda a perfeição que possa ter, eles não raciocinam, porque não têm alma, pois lhes falta inteligência, um dos atributos do espírito. Seguindo. Agora é para vocês responderem. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? É para responder um de cada vez, por favor. O mundo espírita é o principal. Muito bem, Marcos. Eunápio, abre o microfone. Não, isso é interessante, essa pergunta que ele faz, né? E a resposta, porque é uma surpresa para muita gente ainda compreender isso, né? Que é o mundo espiritual é o primeiro e o mais perfeito possível, e não o nosso, né? Bem interessante. Muito bom. Kardec, não satisfeito com a resposta que os espíritos deram, né, nós vamos ver nas questões seguintes, continua batendo essa mesma tecla. Está perfeito. Mais alguém? Podemos continuar, então? Até o Santos já dizia, eu estou voltando para casa outra vez. A gente já sabe que a casa é lá. Perfeito, Marco. Exatamente isso. Olha só como é que as letras das músicas, né, quando o artista é inspirado e quer levar uma boa mensagem para as pessoas, né, capta do mundo espiritual essas informações e as transforma em música. E as pessoas cantam, né, de uma forma inconsciente, sem saber o que acontece. Quando tem essa leitura que você fez, perfeita, né, que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, percebe o quanto qualquer pessoa, especialmente o artista, que é mais conectado ao lado da sensibilidade humana, consegue aurir essas informações.
Estou voltando para casa outra vez. É exatamente isso. É o caso até do André Luiz, nosso lar. Perfeito, Marcos. Luciano, um Sim. comentário bem rápido, desculpa, né? Mas existe inclusive um comentário, agora não sei em que livro está, que fala que o mundo espiritual, a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, né? Exatamente. Exatamente. Mas olha só, você está certo, sim. A linha de raciocínio é exatamente essa, Marcos. E veja bem, olha a resposta que os espíritos deram para Kardec. O mundo espírita que pré-existe, ou seja, existe antes de tudo e sobrevive a tudo. Então, nós viemos do mundo espiritual e para o mundo espiritual retornaremos, como retornaremos novamente ao mundo material, quantas vezes forem necessárias, a fim de que nós consigamos cumprir com a nossa etapa evolutiva. E quando atingimos a condição de anjo, ainda assim continuaremos evoluindo. Ou Jesus parou de evoluir? Posso falar, Luciano? Pode. Atrapalhei. Uma coisa, quando eu me deparei pela primeira vez com essa resposta, eu achei muito, muito interessante, né? Mas ficou apenas no interesse de pensamento, né? De tentar compreender tudo isso, e passou. Com muitas perguntas, às vezes, passam com respostas que a gente não consegue entender naquele momento, né? Mas depois com a experiência da leitura e da análise, né, digamos assim, a gente começa a sedimentar algumas coisas que é deveras importante nessa pequena resposta. Veja só, se nós temos o livro dos médiuns, que trabalha praticamente com a técnica do laboratorial, do processo mediúnico e anímico, né? Nós temos a Gênese, que trata explicitamente da filosofia da ciência espírita. O tratado, a Gênese, é praticamente a filosofia de uma ciência, de uma observação, de uma análise, do encadeamento de pensamento para você observar a natureza e o mundo ao redor. Que é isso, digamos assim, que Kardec nos lembra na Revista Espírita, né? Do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência de natureza, que você observa, analisa, para ter perguntas e respostas daquilo que te rodeia. E essa resposta, especificamente, é muito importante, porque sobre ela precisa se basear toda a sua fé raciocinada. Por quê? Porque todas as vicissitudes, as alegrias, as coisas que ocorrem contigo nessa existência, tudo é fugaz. Porque o que permanece é aquilo que é o espiritual. O que permanece é aqueles tesouros eternos amealhados durante a tua existência, né? E aí depois você precisa voltar essa resposta curta para organizar todo o teu pensamento filosófico de vida. Senão, você se depara com leituras e mais leituras e não compreende isso, de que tudo que você vai passar nessa existência vai ter um limite, vai ter um fim, e vai ter um recomeço na tua vida real, que é a vida espiritual. Muito bom. Você me fez lembrar duas questões que nem ia abordar hoje, mas você me estimulou a essa linha de raciocínio. Tudo bem que nós fazemos, eu já comentei isso aqui uma vez, vamos imaginar que nós somos uma lâmpada incandescente. Tudo bem que nós fazemos é um lumen a mais que a gente potencializa naquela serpentina, naquela resistência. E você vai acumulando luz, lumen, fóton. A gente desencarna. O que a gente vai levar? Aquela luz que nós produzimos aqui na Terra. Outra coisa, todas as dores morais que nós sentimos e que elas ficam marcadas no perispírito, isso eu coloquei há pouco tempo, se houvesse uma ressonância magnética espiritual, nos colocasse nesse equipamento, o que ficaria registrado no resultado do exame seriam aqueles cortezinhos, aquelas feridas morais em forma de luz. Então, nós somos luzes. E essa questão que você colocou de equacionar o pensamento, diluir o pensamento a ponto de nós entendermos a essência das respostas que os espíritos deram, eu acho que é um dever de cada um. Essa interpretação, essa coisa palatável de gostar realmente da doutrina e imergir nas respostas que nos foram dadas há mais de 160 anos. Isso sim é ser espírita. Obrigado, Inácio. Vamos lá. Novamente, vamos ao pensamento de Miramês através de João Luiz Maia, médium, no livro Filosofia Espírita, volume 2, onde ele disserta sobre a questão 85, fala sobre o mundo principal. Vamos lá.
Dos dois mundos a que nos referimos, o principal é, pois, o espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo, alinhado estritamente com a resposta que foi dada a Kardec pelos espíritos superiores. Ele é constituído de matéria rarefeita, capaz de resistir aos impactos da própria natureza, ou seja, ele não vive à mercê das intempéries da nossa natureza física, da nossa natureza material. Há pessoas que não entendem a moradia dos espíritos por estarem encarnadas e o contato é ótimo, né? Com a matéria as fez esquecer o plano que existe na dimensão do espírito, ou seja, a grande maioria da humanidade simplesmente ignora, porque esquece, porque Deus é misericordioso e bom, de onde veio, da nossa origem real, que é o mundo espiritual. Seguindo, existem, portanto, no plano espiritual, cidades, colônias, edifícios e casas de todos os tipos, como nós vimos, né, naquele fragmento do nosso lar, de conformidade com as necessidades espirituais de cada um dos indivíduos que habitam nesses lugares, no mundo espiritual, destacando os motivos educacionais de todos os seres. E ainda existem outras coisas que somente o tempo poderá revelar, que até então nós só recebemos aquilo que Deus permite, melhor dizendo, que nós consigamos receber de acordo com o nosso alcance intelecto-moral. Se nós estivéssemos mais avançados, muito mais informações acerca da espiritualidade nós já estaremos recebendo. Obedecendo às necessidades dos espíritos que se reúnem por sintonia, olha a aliança dos iguais, olha a aliança dos pares, olha os afins se atraindo uns aos outros, nesses lugares abençoados. Tudo se faz nesses sítios de luz, nesses lugares de luz, é por ordem da sabedoria divina. E usa-se a mesma matéria de forma diferente, porque é plástica, porque é maleável, da que se aplica na Terra, por ser rarefeita e obediente aos pensamentos. Aí é que nós grifamos, destacamos essa parte, porque se os espíritos utilizam do ectoplasma e áureo da natureza as energias, e também que são transformadas em matéria, para moldar de acordo com a necessidade da demanda que existe para construir prédios, casas, laboratórios, bibliotecas, ectoplasma, através da força do pensamento, o que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, que é uma projeção da nossa mente. A mente é atributo do espírito. O pensamento é a irradiação da mente. Deixar bem claro que tem pessoas que confundem uma coisa com a outra. Capaz de movimentá-la com toda a maestria, dando-lhe tonalidades, entre parênteses formas, que se desejar, e construindo as moradias que se lhe convierem, sempre atendendo ao coletivo, nunca ao individual. Existem igualmente jardins, lavouras, etc. Vamos lá. Também existem regiões no astral, aonde se congregam os animais fora da forma física, que também são utilizados como se usa na Terra, para que eles sintam a presença do espírito humano, aqui Miramês não fala, mas entendemos que seja, e destes absorvam algo que lhes sirva para o próprio despertamento. Luciano, mas um animal desperta assim? É o princípio inteligente que habita nele, uma propriedade do espírito animal, ainda em germe, em latência, que é a inteligência. No entanto, nem todos são usados nos trabalhos. Depende do estágio de cada um e de cada espécie esse contato, né, com o homem, o espírito desencarnado junto a eles, para que eles possam evoluir. O mesmo se dá conosco aqui na Terra, tá, gente? Se a gente observar, os animais estão cada vez mais inteligentes. Quanto mais amor nós damos ao animal, mais ele evolui. Os animais existem para despertar em nós esse amor maior, por toda a natureza, como se ele representasse uma das criaturas que de fato é de Deus. Ainda há pouco estava fazendo do trabalho, tem um cachorro que é nosso amigo, né, o Caramelo, né, a gente passa por ele, faz cafunelha, balança o rabinho, a gente parece que ele está sorrindo para a gente. Você não está estimulando o crescimento, o despertamento desse cachorro, que é um animal? E ele, na contrapartida, desperta em mim esse sentimento maior. Caramba, eu não sabia que eu gostava tanto do Caramelo. Eu gosto do Caramelo. Um animalzinho, um cachorro de rua, bonito, vocês precisam ver.
No entanto, nem todo... Assim, já lemos, né? Ok, então vamos lá. Existem planos astrais inferiores, aí vem o contraponto, né, dessa parte, com as mesmas características da Terra, e muitos deles bem mais inferiores, nós sabemos quais são. Também ali se reúnem espíritos com seus iguais, seus pares, seus afins. Se queremos boas companhias, tornemo-nos bons. E esse é o nosso exercício diário. Se busquemos a luz, façamos claridade dentro de nós. E esse é o nosso compromisso conosco mesmo, com a nossa própria consciência. Esse é o nosso compromisso diário, através, inclusive, da alegria de florescer. Se desejamos amor, esforcemo-nos para amar diuturnamente. Eis aí a chave da vida. A nossa felicidade depende de nós mesmos, não dos outros. Ninguém é artista da nossa própria felicidade, senão a gente mesmo. Porque Deus já fez a sua parte a nosso favor. O que mais a gente quer? A gente tem tudo nas nossas mãos. A gente não consegue ainda, né? Porque o homem velho grita em nós, porque vivemos acomodados, porque sofremos de preguiça mental, sempre esperando que o outro faça por nós. Quando é que a gente vai arregaçar as próprias mangas e caminhar na direção da nossa felicidade? Sendo que ela é uma construção diária. O mundo espiritual é a nossa moradia eterna. A física é transitória. Na nossa existência, nós estamos, né, experienciando um momento como as outras pretéritas também. Como sendo estágio que buscamos para o nosso despertar moral. Deus separou um mundo do outro para o nosso bem, grifo nosso, que fique bem claro, para o nosso bem, para o nosso adiantamento moral / espiritual. Mas nos dotou de dons capazes de atingir um e outro plano através do quê? Um pouquinho mais adiante nós vamos ver. No sentido de conhecermos e a vida nos tornar cheia de esperança no futuro. Uma das promessas do Cristo. Ninguém pode negar em sã consciência, esse não está entre parênteses, porque o texto não existe o não. Mas a frase se lida direto, a gente vai perceber que há uma incongruência nesse pensamento. Talvez tenha sido erro de digitação do PDF. Então, se nós dirmos, ninguém pode negar em sã consciência que existe outro mundo extrafísico, essa frase não está coadunando com o pensamento do Miramês. Agora, se nós lermos, ninguém pode negar em sã consciência que não existe outro mundo extrafísico, aí o raciocínio fica coerente, né? Então, vamos lá. Basta descobrir... É que ninguém já é negativa. Raquel? Ninguém, quando você diz ninguém faz isso, já é. Ninguém não faz isso, é o contrário. Não precisa do não. Ótimo, obrigado pela contribuição. Eu fiquei na dúvida, realmente. Bem colocado, Raquel, obrigado. Então, vamos lá. Basta descobrir que o mundo material é uma pálida e tosca cópia deste mundo de verdade. Lá é que é a vida verdadeira. O plano material que é a vida real. Foi de lá que nós viemos e para lá que nós iremos voltar. Quiçá Deus melhores de quando nós viemos para cá. Que todos deverão conhecer ou reconhecer. Esse reconhecer também está dentro de uma colocação que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Sendo assim, a presença de Deus em toda parte, e a força de Jesus Cristo nos nossos corações. Seguindo. Tem uma mensagenzinha aqui, porque o chat fica por cima do texto. Ok. O gatinho do Leonardo vai para o nosso lar. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita ou do mundo espiritual? O que vocês acham? Um de cada vez, por favor. Vou ler de novo a pergunta. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Quem responder vai ganhar 1 minuto bônus. Sim. Aí vai dizer, por quê? Não sei. Essa aqui é quase um jogrão, né, Cris? Daniel Marcos. A nossa vida nas provas, no desenvolvimento.
só para a gente ter o contato mesmo com o material e facilitar um pouquinho o nosso trabalho aqui. Mas sem ele, a gente ia passar por tudo que a gente tem que passar do mesmo jeito. Só que levaria mais tempo, né, Marcos? Levaria mais tempo, levaria mais tempo, porque é aqui que são as provas. Muito bem, Raquel, é isso mesmo. A gente programa lá e executa aqui, né? Só que a gente chega aqui e esquece tudo, ou quase tudo, né? E acaba pegando caminhos, atalhos e viés aí que, de uma certa forma, atrasa um pouquinho a nossa evolução. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Então, vamos lá. Vamos à resposta. De certo. Claro, certamente, sim. Eles são independentes. Contudo, aí vem novamente a questão 459 do Livro dos Espíritos. É incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente agem. Ou seja, os espíritos agem sobre a matéria e nós também, inconscientemente, afetamos o plano espiritual. Aí que vem a parceria. Essa unidade que Meirelles propõe, essa parceria entre o amor e a sabedoria, essa inter-relação entre os dois planos, que é a proposta futura, não é? Permitida por Deus, inclusive, afinal de contas, existe a terceira revelação, para que nós consigamos ampliar o nosso cabedal de conhecimento e atinjamos essa condição, intelecto e moral, de termos o merecimento de nos interrelacionarmos com os nossos entes, como o Chico fazia, como o Divaldo faz, como o Raul faz, como tantos outros fazem. Não há necessidade mais de ter a mediunidade de resgate, de prova, e sim uma mediunidade espontânea, natural, que é a prerrogativa também da nova era. Vamos lá ao pensamento de Meirelles. Sobre a questão 86, falamos sobre os dois mundos. Falamos dos mundos, um material, que é o nosso, e outro espiritual, mas, na verdade, existem inúmeras esferas de vida no plano do espírito, que não fica circunscrito apenas às quase 60 colônias que nós temos no Brasil. De acordo com a evolução dos mesmos, e por vezes interpenetrando as outras. Ou seja, uma realidade interage com a outra. A outra realidade ela pode interferir na primeira. Não existe barreira no plano espiritual. Nós criamos a barreira, como vamos ver daqui a pouquinho, na terceira dimensão. E isso limita o nosso conhecimento, o nosso alcance, a nossa transcendência de pensamento. Claro que nós temos aí um cenário maravilhoso e iluminativo, que é a doutrina espírita, através de Chico, outros tantos médios que nos trouxeram obras magníficas que nos descortinaram o véu da nossa ignorância de como é o plano espiritual. Afinal de contas, nós estamos aqui estudando espiritez, não é? Vamos lá. No mundo físico, existem igualmente muitos estágios de vida, sem que uns fiquem invisíveis aos outros, como ocorre no plano dos espíritos, no plano do espírito. Porém, no plano espiritual, os superiores podem observar os inferiores, mas os inferiores não conseguem atingir os superiores, como nós veremos. Mas estes não têm capacidade de vê-los, porque vibram em frequências vibratórias diferentes, em diapasões diferentes, mais grosseiros ou mais sutis. A não ser quando os luminares acham conveniente, ou seja, os luminares, os seres mais evoluídos, mais luminosos, reduzem o padrão vibratório de seus corpos, quase que se materializando e se manifesta, então, para esses espíritos com menos capacidade evolutiva. Vamos lá. Não pode existir violência em campo algum da vida, porque senão nós estaríamos derrogando uma das grandes leis de Deus, que é a lei de amor. A lei nos pede, respeito aos direitos dos outros, principalmente pelo que eles expressam na escala de evolução espiritual. Ou seja, independente do grau evolutivo que o irmãozinho, o companheiro esteja, nós devemos usar de empatia para esses irmãos com menos capacidade intelectual, com menor capacidade moral. Hoje nós estamos vivendo um momento crucial na história humana, onde tudo parece que concorre contra nós, né? Aqueles que não pensam como nós pensamos, nós não os temos como inimigos, mas sim como pessoas com um gradiente inferior ao nosso.
porque não conseguem perceber a realidade, a verdade que está à sua frente. É como se fosse uma hipnose coletiva. Eu vou usar até o Enoque vai me permitir, eu vou usar uma frase dele que eu achei assim de um primor incontestável. Nós hoje estamos testemunhando a seleção natural da espécie humana. Enfim, há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem vestir-se da matéria? Foi o que nós colocamos ainda há pouco. Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira. Sendo Deus a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, olha que interessante essa fala do Miramês, a perfeição sem mescla, imaculada. Interessante, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Não iria fazer um mundo físico sem necessidade atualmente. Por isso que o mundo físico existe, para que nós aqui experienciemos e coloquemos no exercício diário as nossas provas, para que nós consigamos superar as nossas tendências negativas, para que nós desenvolvamos ainda mais o amor. Imagine com todo esse potencial que nós tivemos no plano espiritual, gente, que é exponencialmente maior, tanto para o lado negativo como para o lado positivo, naturalmente. Logo, que foi feito, necessitamos dele. Estamos aqui, é porque há uma necessidade de estarmos aqui. Sempre estivemos, né? Ou às vezes em outros planetas. Então, esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Nenhuma, né? Mas alguns tidos como sábios, né? Ou pseudo-sábios, analisam Deus como se fosse um velhinho sentado num trono com barba branca, né? Os eleitos de um lado, os escolhidos, os outros jogados lá no inferno, entre aspas. Enfim, estamos aqui para desmistificar e desmistificar esse pensamento. Precisamos do estágio da matéria bruta. Precisamos estagiar na Terra, na condição de encarnados, como porta para o despertamento gradativo das nossas qualidades latentes em nós e que muitas das vezes nós não exercitamos. É a parábola dos talentos. Está claro aqui na fala de Miramês. O que nós precisamos para fazer com que despertemos paulatinamente essas qualidades que são as virtudes do nosso espírito e que nós, por uma força de acomodação, força do hábito, condicionamento, seja social, moda, sufocamos. Aí retornamos ao plano espiritual e a nossa consciência vai nos perguntar: e o que você fez com as suas qualidades? Ah, eu expandi. Muito bem. Ah, eu não consegui fazer nada. Porque você não quis. Não é o Luciano, não, tá? É a consciência de cada um de nós. E um mundo que, de certa forma, está interligado com o outro, às vezes de maneira que se desconhece. Mas um é motivo de trabalho e experiências para o outro, na pauta das escalas espíritas ou espirituais. Ou seja, a Terra é motivo de trabalho e experiências para que o resultado que nós construamos aqui seja apreciado e tido como uma economia espiritual, o resultado, um pecúlio de tudo que nós fizemos na Terra. Ficou claro? Nessa pauta das escalas espirituais evolutivas, tudo que nós fazemos é contabilizado no nosso espírito. E tudo que é contabilizado no nosso espírito conta na economia espiritual do planeta Terra. Cada um de nós fazemos um pouquinho, né? Imagina no final de tudo o somatório de todo esse resultado positivo que a gente desenvolve no bem. Eunap, vai lá. Rapidinho, por favor, querido. Não, conclua, pode concluir. Não, já fechei o raciocínio, vai lá. Não, eu às vezes é uma das coisas que eu penso bastante sobre isso, né? Da necessidade do mundo material, né? E a gente ainda não consegue entender direito muitas coisas, né, pessoal? Mas talvez, eu pensando que é com meus botões, né? Talvez eu acho que a limitação imposta por essa matéria bruta seja a limitação necessária para nós desenvolvermos alguma coisa do espírito em nós, e não da matéria. Essa limitação da matéria, né? No sentido de que nós aqui estamos dentro do mesmo escafandro, né?
Eu, por exemplo, eu posso conviver anos com uma pessoa sem entender direito quem ela é por dentro, o espírito dela, porque ela consegue, de uma certa forma ou de outra, né, fugir de tudo isso dentro do escafandro que ela está. Se eu estivesse no mundo espiritual, talvez eu possa estar na vibração e ela noutra e eu jamais encontrar com esse indivíduo. Né? Então, essa limitação e de tudo que decorre dela, né, às vezes, eu tenho certeza que é necessária para a evolução daquilo mais imaterial que é o espírito. Né? Senão, ficaria muito mais tranquilo não só existir o mundo espiritual, né? Porque a minha evolução ficaria um pouco mais difícil, digamos assim. Né? Talvez eu ficaria eternamente vibrando naquilo que me convém. Né? Aqui não. As diferenças, as vicissitudes, as dificuldades do mundo da matéria, ela impõe necessidades ao mundo espiritual íntimo. Isso é bem interessante. E aí, voltando ao texto, eu acho que tem muito pano para manga para alguns filósofos e pensadores políticos, né? Porque a gente pensa num todo, né? Mas, ao mesmo tempo, pensamos em nós mesmos, né? Somos liberais com os nossos próprios pensamentos, digamos assim, dentro da ideia política, né? De ter consciência de si, de responder unicamente pela sua capacidade de fazer algo ou de não fazer. Enfim. Mas isso é outra conversa. Só isso. Um abraço. Abraço coisa nenhuma. Você vai ficar na sala ainda até o final da aula. Segura aí. Olha que coisa interessante. O que nós conseguimos fazer despertar em nós essas reflexões. A dificuldade que o espírito tem na condição de encarnado de superar suas vicissitudes, porque a matéria ela assedia, a matéria ela seduz, a matéria ela acomoda, sem contar os nossos companheiros espirituais do passado que fazem com que a gente se mantenha em letargia mental. Ponto. Quando a gente desenvolve uma força maior, que supera, que transcende a matéria, o espírito dá um passo avante da sua evolução moral. Só que a maioria de nós não pensa assim. Eu, particularmente, não penso muito assim. De vez em quando, lá uma vez ou outra, quando o aguilhão me aperta aqui no tornozelo, e caramba! E eu me lembro que Jesus veio nos ensinar a desenvolvermos a nossa independência espiritual. Caminharmos pelas próprias pernas, obviamente com auxílio e orientação dos amigos espirituais. Mas para chegar a essa condição, demanda tempo, reflexão, autorreflexão e exercício. Obrigado, Leonardo. Eu acho que mais alguém levantou a mão aí. Curioso. Queria fazer uma pequena colocação. Você leu ainda há pouco aí, a colocação de Miramês, que há mundos no plano espiritual, no mesmo grau que a Terra e até alguns mais atrasados. Eu tinha dito logo no início que o nosso desenvolvimento na carne só vem para facilitar, na realidade, porque poderia ser feito no plano espiritual. Até a Terra falou, só levaria mais tempo, tal, tudo mais. E aí eu quero colocar o seguinte, pensando aqui, a carne, na realidade, quando eu digo que ela vem para facilitar, vejamos, quando eu sinto uma dor na carne, ela é localizada. Quando eu sinto uma culpa na carne, uma coisa que me constrange, eu posso focar só naquilo, ela é localizada. Quando eu estou no plano espiritual, não existe isso. Não. Uma dor no plano espiritual ela é total. É integral, exato. É integral. Uma culpa, um erro, uma lembrança, ela está ali para qualquer um ver. Eu não consigo tirar aquilo da minha tela mental e nem de outros que vão ver. Então, nesse ponto, o desenvolvimento, se não houvesse a carne para amortecer isso, mundo da matéria para amortecer isso, no mundo espiritual ia ser muito mais difícil. Exato, perfeito. Como trabalhar o perdão, como trabalhar o amor, se eu estou vendo aquele meu inimigo que me fez mal? Já na carne, aquele meu inimigo se torna um pai, um filho, um irmão, uma mãe, um esposo, uma esposa, e aí vem o sentimento contrário que vai amortecer o sentimento negativo. Então, é por isso que eu entendo. A matéria, o mundo material, na realidade, não é uma necessidade, e sim um acréscimo de misericórdia do Pai maravilhoso que é, para que a gente tenha um desenvolvimento mais tranquilo, mais sereno e mais rápido.
Perfeito, marcou, perfeito. É como se a matéria amortizasse as dores do espírito, né? Ou melhor, efetivamente a matéria amortiza as dores do espírito, da alma. Eu acho que mais alguém levantou a mão. Eu vou pedir que Eu. você... Oi, Cris, vamos lá. O Dalton também. Dalton, eu não sei se foi o Dalton antes. Vai, Cris, vai que eu vou pegar uma carona aí. É que me veio uma coisa assim, é um paralelo que eu tracei. Vocês vão até rir, porque é uma coisa meia bobinha, mas o que me veio na cabeça é... Eu trabalhei muito tempo com crianças e com a alfabetização, né? E existia uma linha de professores que cobravam que as crianças já tinham que saber escrever de maneira manuscrita, né? Passar para a letra cursiva, enfim. E durante muito tempo eu batalhei assim na escola que eu trabalhei para que a gente analisasse que a criança, para ela poder realmente começar a fazer o uso dessa letra manuscrita, da letra cursiva, ela precisa primeiro passar por um aprimoramento psicomotor, né? Uma psicomotricidade fina, né? Mas ela precisa mexer com argila, com areia, desenhar na areia as letras, sabe, moldar na argila. Ela tem que trabalhar aquilo para realmente poder chegar depois num próximo passo, numa próxima evolução, de poder traçar num papel, né, realmente a letra cursiva. Então, nesse momento, enquanto você estava falando, o Marcos Celeno falando, o Eunápio, me veio isso na cabeça, né? O quanto que a gente precisa fazer esse primeiro momento. E aí, quando falou assim, matéria bruta, me veio na cabeça assim, nossa, é a coisa de mexer na terra, na argila, na areia. E só depois disso é que as crianças realmente, elas, parece que assim, desenvolveram, experimentaram, e aí elas conseguiam, então, traçar de uma maneira melhor, né, a letra cursiva. Enfim, é como eu falei, fiz um paralelo aí meio bobinho, mas... Não, Cris, não, foi providencial pelo seguinte, tem um aspecto terapêutico que talvez poucos saibam, do que essa manipulação da argila. Inclusive, eu não sei exatamente qual tipo de terapia, mas a argila ela tem a função de humanizar o ser humano. Quando lida com as emoções mais primitivas, ou alguns bloqueios, se utiliza a argila como forma de tratamento externo. Essa manipulação, só em tocar, na questão tátil, já aciona algumas áreas do cérebro. Quando você mexe na argila, talvez seja alguma coisa ancestral, do nosso inconsciente. E aí talvez venha um avanço, né, desse processo de humanização. Fala, Leonardo. Não, isso mesmo. O nome dela é Niede, parece, aquela psicóloga, psiquiatra, né, que trabalhou com pessoas aqui no Rio de Janeiro, uma das primeiras médicas, né, que se formou em medicina, na área de saúde, com psiquiatria, de uma pessoa, né, mas acho que é Niede Silva, parece um falha de memória. Nise da Silveira. Nise, isso mesmo. Nise da Silveira. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso, ela trabalhou com isso, com argila, com pintura, foi uma das primeiras a fazer isso na década de 40, 50 aqui no Brasil, inspirada por Jung, né? Que o Jung ele gosta muito dessa ideia, né? De você trabalhar a parte manual para trabalhar as suas reservas ancestrais, né? Enfim. Isso faz parte do tratamento de terapia ocupacional até hoje. Isso mesmo, meu querido. Argila, Marco. É verdade. Interessante. Vamos lá, Dal. Argila, entre outras coisas, entre outros materiais. Pintura, argila, e por aí vai. Chama-se terapêutico. O Dalton quer falar. Ele cedeu a vez para mim, agora eu tenho que defender a posição dele. Só um instantinho, Mauro. Dalton, deixa eu te interromper, meu querido. O Marco falou a última fala dele, eu perdi aqui. Eu achei interessante ele ter pontuado a questão da terapia. Qual é o nome dela, Marco? Não, a argila, assim como a pintura, como às vezes o crochê, o tricô, aquele outro que você trança com as mãos, a corda, que eu esqueci agora o nome. Macramê. Esqueci de novo. Bom, lá, tudo isso chamam-se recursos terapêuticos. Recursos? Recursos terapêuticos. São
São inúmeros os recursos a trabalhar a terra, trabalhar com planta, coisas que vão fazer você trabalhar memória, trabalhar o manuseio mesmo, a pinça, coordenação motora e trabalhar o emocional. É uma gama muito grande de coisas que a gente usa assim meio que paralelo à psicologia e à psiquiatria. São trabalhos conjuntos, multidisciplinares, que a gente chama. Interessante, isso mesmo. Obrigado, Marco. Dalto, querido. Tá, eu acho que... Está aberto. Está aberto. Eu acho que eu e a Cris pegamos a mesma informação, a resposta, né, a resposta que alguém poderia ter passado para a gente. A Cris foi assim perfeita no meu raciocínio também. Eu acho também, além disso, vamos mudar aqui, Cris, um bocadinho, que eu não saberia dar um exemplo tão perfeito quanto o teu. Mas nós estamos num estágio, nosso momento como espírito, nós somos criados como espírito, né? Somos criados como espírito, ignorante, etc. tal, para evoluir, para retorno ao todo, vamos chamar assim, ao Pai. Essa evolução para ser um dia ascensionado, enfim, nessa escala dos grandes espíritos, né, que cuidam de todo o trabalho do universo, junto, né, às leis siderais. Esse é só um período curto. Pode ser milenar, pode ser da forma que seja, mas para a eternidade é um período muito curto para todos nós. Eu não vejo muito como tem que ser assim, tem que ser assado, porque senão... Eu vejo como uma necessidade de crescimento do espírito. Tem que ser ela fez exatamente, a Cris falou perfeitamente. É o momento de mexer com a argila, é o momento de mexer com as formas, com a madeirinha, com esses contatos naturais, porque senão seria um salto na evolução. Então, nós não estamos perdidos aqui numa terra despropositadamente. É a nossa escola atual, talvez o Jardim da Infância. Já não é mais Jardim da Infância. Já estamos numa programação, dentro dessa programação, num entendimento já maior, que a gente já está procurando conhecer o universo, conhecer Deus, conhecer, enfim, todas essas situações. Então, esse período de espírito encarnante aqui na Terra, que sai para o mundo espiritual e volta para cá, talvez seja aquela história com um tutor, ainda com um tutor, com um anjo da guarda, é o pai levando o filho para a escolinha, para o jardim da infância, trazendo de volta para casa, para que ele possa aprender a se envolver com a sociedade real, que ele vai ter que conviver. Somos nós aqui nesse momento. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito lindo, eu acho assim, uma maravilha de inteligência do superior, daqueles que cuidam da gente, né? Temos um tutelar, temos o diretor da escola, temos o tutelar da casa espírita, temos o diretor não sei de onde, e tem o tutelar Enfim, somos meninos, somos crianças, os meninos de Deus, eu costumo muito falar dessa né? Senhor, somos teus meninos, porque somos. As suas criancinhas aqui ainda num processo de aprender coisas tão básicas, tão naturais ainda, que a gente pode comprar. E a Cris fez para mim assim, um vestibular. Né? Eu vou passar no vestibular agora com as informações da Cris. Eu vejo muito assim. Acho que é um período agora que a gente está lutando muito para poder superar as nossas dificuldades, cometendo desatinos, né, que nós achamos no nosso conceito são desatinos, no conceito de Deus não é desatino nenhum, a não ser a falta de amor. Né? A maldade, a perversidade, que vamos ter que vencer de qualquer forma um dia. Porque se o Senhor Jesus disse, não se perder, ele não vai perder uma só das suas ovelhas, o pior que ser que está aqui encarnado atualmente, ou desencarnado, será recuperado. Uma questão de tempo. É um menino que não consegue se sociabilizar, ele repete de ano, ele é muito rebelde, e repete de ano de novo, aí passa aquele período, depois na outra série vai repetir algumas vezes também, até um dia se formar. Eu acho que esse vai e vem, como diz Jó, né? Até quando? Né? Vou descer, subir e tal. Eu acho que é um período que nós estamos necessário para todos nós, ainda vai ser necessário por algum tempo ainda, eu acredito por alguns milênios ainda, porque eu vejo Paulo
de vez em quando ainda trabalhando. Eu vejo, não, alguns videntes veem Paulo trabalhando aqui, nessa base, nesse mundo tão grosseiro. Se a gente vê o Dr. Bezerra e vê tantos outros, a gente sabe das histórias, né, que vão aparecendo as histórias aí, a gente vai estar estudando para isso, para compreender essas idas e vindas no plano, né, nessa situação. Hoje eles são nossos, né, nossos ídolos, né? Eles são nossos ícones que a gente ama e pede encarecidamente que eles olhem por nós. Evidentemente que daqui a pouco seremos seres iguais, com mais dificuldade, com menos dificuldade. Mas depois que a gente tem a Cris dissertando dessa maneira a respeito dessa situação atual, o Luciano dando aulas como essa, você lendo, eu acho que pegamos um Fórmula 1, um carro veloz. Já não estamos mais andando de bicicleta, não. Muito bom, Dalton. Muito obrigado, querido. A gente ainda vamos falar alguma coisa do que você acabou de dizer agora. Só porque estamos na metade do estudo. Então, vamos lá. Obrigado, Dalton. Não se deve pensar que por estar na Terra, o Espírito, exatamente o que você falou agora. Deixa eu só fechar aqui. Obrigado. Se encontra órfão da bondade de Deus. O Senhor está presente muito mais do que se imagina, ou mesmo pensam os santos. Deus nunca deixou de existir nas nossas vidas. E nós nunca deixamos de existir na vida que é Ele. Essa interação, essa sinergia que nós devemos introjectar na nossa cabeça, na nossa consciência, e ter esse conceito de realidade como se fosse algo verdadeiramente tangível. A presença de Deus em nossas vidas diuturnamente. Isso não é literatura, isso não é letra, isso é realidade, gente. Vamos nos conscientizar. Vamos lá. Deus e seus agentes estão presentes nas águas que se bebe, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está nas trevas e na luz, na alegria e na dor, na paz e nas tribulações. Deus está presente em nossas vidas em todos os momentos. Todos. Ele, o Senhor, é a vida que pulsa em toda parte. Em nós, no nosso entorno, na nossa casa, no nosso bairro, cidade, estado, país, hemisfério sul, planeta, fora do planeta, no sistema solar, na Via Láctea, é o mesmo Criador. E, gente, está aqui dentro de nós, no nosso coração. É só a gente abrir o coração para amar. Tem Jesus como referência máxima, modelo e guia de todos nós. É difícil? Muito. Ninguém falou que seria fácil. Mas o prêmio, depois que nós conquistamos essa consciência objetiva de que Deus existe e está e sempre esteve por todos nós, a nossa vida vai ser mais fácil. Ou melhor, menos difícil. Para que ele fique mais visível ainda, basta que busquemos encontrá-lo, e os meios acertados, ou mais seguros que existem, são aqueles ensinados por Jesus Cristo. Não se deve perder tempo em pensar e dizer por que Deus fez isso ou aquilo. O que Deus fez está e sempre esteve certo. E sempre estará certo. Ele ainda estabeleceu leis de modo a serem cumpridas. Não existe outro caminho para se encontrar a felicidade, exceto seguir o Evangelho do Cristo. O mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão, a dimensão divina. E a matéria não deixa de ser energia sublimada que se coagulou, se materializou na espiritualidade por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da suprema inteligência. Tudo veio da suprema inteligência. Absolutamente tudo, do átomo ao arcanjo, veio de Deus. A origem é divina, é uma só. E como seus filhos do seu coração, todos nós somos irmãos, interligados uns aos outros, independente de aonde nós estejamos e qual país vivamos, qual a polaridade que nós existimos, somos todos irmãos perante Deus. E permeados por essa luz benfeitora do amor, que é a mesma divindade. 87. E caramba, vamos estourar o tempo hoje. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte os espíritos, povoam infinitamente os espaços infinitos.
tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, ou seja, nós estamos sempre circundados por espíritos. E de acordo com o nosso pensamento e o nosso sentimento, vamos estabelecer a nossa parentela espiritual que coabita conosco. Observando-vos e sobre vós atuando, questão 459 do Livro dos Espíritos. Leiam, por favor, quem ainda não leu. Ou estudem, melhor dizendo. Sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza, ou seja, nós, enquanto almas, que também somos espíritos, somos uma das potências da natureza. Os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios espirituais, ou melhor, providenciais. Quando nós praticamos a caridade, praticamos o bem, estamos sendo instrumentos de Deus para servir ao próximo na execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso, há regiões interditadas, ou interditas, aos menos adiantados. Vamos a Miramês. Há divisões no espaço para os espíritos. Há inúmeras divisões no espaço para os espíritos, sim, nas quais a vida que levam é de acordo com os seus estados espirituais. E todo lugar onde estagiamos há um traço da nossa própria evolução espiritual, a nos mostrar o que somos. No entanto, a misericórdia divina interfere em tudo, a todo momento, sempre para o nosso bem, tá, gente? Ainda que apareça um mal temporário ou ilusório, esse mal se transforma em bem no futuro, nos dando sempre um pouco a mais como bênção do Criador. No espaço infinito, há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos que ali se radicaram por necessidade evolutiva, sem condições de visitarem outras comunidades, porque vibram na frequência vibratória mais densa, mais grosseira, ao contrário dos mais elevados. Porém, essas, como que a prisão, são transitórias, temporárias, o que lhes dará meios para trabalharem a sua consciência e os seus sentimentos, juntamente com o seu esforço próprio, de se libertarem, tendo espaço, o asterisco aí não é o espaço solto, aleatório não, tá? O espaço é uma das próprias casas, como está ali colocado por pelo Miramês. Sendo, então, cidadãos universais, classe essa a que nós também pertencemos. Somos cidadãos universais, embora estejamos estagiando na Terra. Para os espíritos puros não existem barreiras, e eles visitam todos os reinos como se fossem seu próprio ninho familiar. Olha que interessante. Né? Porque já dominaram e se autodominaram, isso que é interessante, através do autocontrole, do autoconhecimento, da evangelização, da sutilização das emoções e sentimentos, elevando-os a um cabedal mais nobre. Então, eles têm esses sítios, esses reinos, como se fossem as suas próprias casas, ou os seus próprios redutos familiares. Mas, para tanto, haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, aparando as nossas arestas e convertendo os nossos impulsos de ódio, ciúme, orgulho, egoísmo em amor. Aquele que se transmuta em sol, o sol central. Vamos gravar essa sentença, o sol central, e faz livres sentimentos, para que a caridade tenha trânsito fluido e desimpedido com todas as suas nuances. E aqui nós temos um fragmento do estudo de ontem, do Zé Luiz, né, parafraseando a fala de Miramês, que cada criatura vive em uma determinada faixa de vibração e pode perceber a lei melhor do que nós, quando ela tem consciência disso, ajudando-nos no aperfeiçoamento moral / espiritual. Os nossos melhores instrutores, e aí tem gente que vai dizer que não do nosso grupo naturalmente, quase sempre são aqueles que não nos suportam. Os nossos, entre aspas, inimigos são os nossos melhores mestres, porque nos apontam exatamente as falhas que nós trazemos. Seguindo. Ok. Chegou então, meus amigos, o momento das mudanças. Nosso Senhor Jesus Cristo bate às nossas portas espirituais, nos pedindo para mudar, ajustando os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais.
de sorte a nos libertar da nossa própria ignorância. E para isso ele deixou como herança divina o seu evangelho. Contemplou preceitos que nos marcam os caminhos evolutivos por onde encontraremos a vida e assim fatalmente encontraremos também a verdade. Ou melhor, inexoravelmente encontraremos a verdade. Os espíritos moram por toda parte, servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, desde que tenhamos olhos de ver. Nas águas, nas florestas, no reino animal, não foi falado agora dos animais, nós falamos do caramelo, e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes em nome daquele que tudo criou por amor, que é o nosso Pai, e que nos deixou um presente divino que dividiu as eras humanas em duas, ou melhor, dividiu a era humana em duas eras, antes e depois dele. Esperamos que o entendimento nesse assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para se melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade que está à nossa frente e nós estamos inexoravelmente fadados a sermos felizes. Promessa de Jesus. Porque tudo está pronto, esperando de nós o momento de nós decidirmos pela nossa felicidade. Na semana que vem, Cílio vai falar um pouco sobre a forma e ubiguidade dos espíritos. Nós já estamos no finalzinho do nosso estudo, ainda tem estudo para frente. A gente poderia continuar ou poderíamos encerrar agora. O que vocês acham? A gente faz uma leitura corrida. Continua. Continua, Sônia. Então vamos lá. Continua, está ótimo. Nós vamos ler, nós não vamos dissertar, porque já estamos no finalzinho do nosso tempo. Deixa eu só abrir aqui uma mensagem do chat. Quando alguém manda a mensagem, vocês devem estar percebendo aí, né? Sobe uma telinha cinza para vocês. Então, vamos às algumas reflexões. Seguindo. Lá no céu e no inferno, Kardec nos traz a seguinte informação. É preciso encarar a morte sob o seu verdadeiro ponto de vista. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível. Hoje nós já temos. E não adianta dizer que não sabia, porque todos nós já sabemos. Não é? O que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria, ou seja, a mente vai paulatinamente se desmaterializando. A mente vai paulatinamente se sutilizando até atingir essa condição de transcender os 5 sentidos e entrarmos efetivamente no mundo das ideias e no mundo espiritual, o que facilita muito, gente, o desligamento no nosso desencarne. Nosso desenlace, que é a mesma coisa. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina, porque obviamente prepondera sobre a vida espiritual. Nós estamos atravessando um momento de transição, está havendo uma inversão desse conceito, tá? As pessoas estão forçosamente buscando se espiritualizar. Isso é ótimo. Vamos lá. Por que não vemos o plano espiritual? A resposta é simples. O olho humano possui variadas limitações que, associadas à subutilização do cérebro, Einstein só usava 3/10 do cérebro. Imagina a gente. O impedem de enxergar imagens fora da terceira dimensão. Nós existimos, circulamos, transitamos, vivemos na terceira dimensão. Quando a gente fala que estamos dando um salto para a 5ª dimensão, nós estamos passando sorrateiramente, porque Deus está permitindo pela 4ª, a 5ª dimensão é a dimensão do espírito, da luz. Bem como cores, além do aspecto de vibrações do infravermelho e do ultravioleta, é que os nossos olhos conseguem captar, necessitando da analogia para entender a realidade que o cerca. A incapacidade de abstrair ainda nos isola da realidade apenas compreendida por essa analogia. Como estrutura o mundo invisível? Vamos lá. Cada plano representa um diferente grau de energia vibratória, mas não da matéria, existindo, portanto, formas da matéria muito mais sutis do que a mais sutil conhecida pelos sábios.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que o estado mente emocional dos espíritos desencarnados situa-se em diferentes moradas não circunscritas e nem localizadas. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler só essa terceira, porque são 17 ou 18, e vamos pular direto para os videozinhos para a gente encerrar o nosso estudo. É uma pena, porque o material é interessante. Como se movimentam os espíritos nessa estrutura? Que estrutura é essa? Do mundo invisível? Elevar-se ou descer de um plano superior para o inferior, isso nós já estudamos anteriormente, através de Miramês. Ou vice-versa, não seria como subir ou descer os degraus de uma escada, mas aumentar ou diminuir o número das vibrações através da vontade, como uma mudança das energias de que todas as coisas são compostas. As dimensões do plano espiritual não são as do espaço, mas as da vibração, fazendo com que as suas distâncias não sejam medidas por sistemas métricos, mas por vibração no tempo. Quanto mais rápido vibra o espírito, mais luz ele desenvolve, e mais rápido ele age. Mais rapidamente ele se desloca de um espaço para o outro. Quanto menos rápido esse próprio espírito vibra a sua energia, mais materializado, mais denso ele vai ficando. Daí porque os espíritos superiores atingem as esferas inferiores, porque eles materializam a sua energia, reduzindo seu padrão vibratório para conseguirem atingir a mesma frequência vibratória daqueles planos inferiores onde eles vão visitar. Mas os espíritos que habitam aquelas regiões, eles não conseguem elevar o seu padrão vibratório para ascender às esferas mais elevadas do que as dele. Quanto mais alta a vibração, maior a luminosidade. Os espíritos mais iluminados podem descer aos níveis inferiores, mas os menos elevados não conseguem ascender para níveis superiores, salvo se desmaterializassem. Mas, para tanto, se faria necessário, então, evoluir. Contrapontua com a questão 87 do livro dos Espíritos. Bom, meus amigos, né, tínhamos bastante coisa, mas a gente vai trazer só um videozinho aqui. Nós teríamos para vocês, trouxemos uma fala da Isabel Salomão de Campos, quando se dá o regresso do espírito ao mundo espiritual, né? É um vídeo em 3 minutos. E, por fim, os planos espirituais, eu trabalho no mundo espiritual, segundo Chico do Pinga Fogo. Esse a gente passa rapidinho, se não travar aqui. Vamos lá. Eli Alves, com a segunda pergunta da noite. Sr. Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos, e inclusive fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos na vida espiritual? Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito são unânimes em declarar que esses planos existem, tanto quanto também em nossa organização social na Terra, que, por muito grandes sejam as teorias de igualdade absoluta, nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes segundo a nossa cultura, as nossas afinidades de sentimento, as nossas preferências, as nossas tendências, de modo que, assim como podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre, além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Eu queria complementar. Dizem os espíritas também que a vida não escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Esta evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço? Na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado. Mas esse programa prossegue além desta vida
conforme as nossas necessidades, porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus, dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes nascemos na terra ou renascemos na terra com determinado programa de serviço a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. A justiça seria, naturalmente, que fosse cassado para nós o direito da continuidade de trabalho. Mas a misericórdia Vocês estão vendo alguma coisa, gente? o universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos, continuidade de estudo na outra vida, graças a Deus. Graças a Deus. Você estava com algum problema, Sônia? Aqui estava transmitido normalmente. Vocês tiveram alguma dificuldade com o vídeo do... Que pena, não vi nada. Não vi o vídeo. Não, aqui estava normal. Então, foi conexão, alguma problema de conexão, Soninha. Tá. Amigos, Eu vejo no... Nós teríamos mais para trazer para vocês, mas nós somos ainda escravos do relógio, né? Então já estamos do nosso tempo. Agradecemos a extrema paciência, boa vontade de nos ouvir, né? Sobretudo por conta da minha fala, mas assim, um trabalho feito com bastante carinho, e nós esperamos que tenha sido de modo elucidativo, né? Para aqueles que ainda tinham alguma dúvida. Então, encerrando o nosso estudo, nós gostaríamos de colocar à disposição de quem quiser o momento da prece. Se alguém sentir necessidade para fazer a prece de encerramento, por favor, tome a palavra à vontade e nos conduza. Oi, posso fazer a prece? Ô, Sônia, por favor, claro. Agora vamos fechar os nossos olhos e mentalizar a nossa casa espiritual, o nosso lar, que é tão bem frequentado, que devemos visitar mais vezes, a nossa casa de verdade. Obrigada, Jesus, por mais esses conhecimentos que vieram a acrescentar, a melhorar nosso entendimento, através do nosso amigo Luciano, que tanto explicou, que tanto colocou à nossa disposição tanto conhecimento interessante, bom, que veio a nos presentear. Hoje eu estou me sentindo muito presenteada. Obrigada, Jesus, por esse presente maravilhoso, por esses esclarecimentos, que a cada dia vai descortinando, e que a cada dia a sabedoria vai entrando de mansinho. Pelo menos comigo acontece isso. Acredito que vocês já estão com a sabedoria bem mais acima. Mas para quem está começando, que Jesus nos dê esse esclarecimento a cada dia, através dos nossos amigos aqui, e que essa união faça crescer mais e mais, mas com muita humildade, toda a sabedoria do ser humano. Nós sabemos que somos capazes de evoluir a cada passo, e agradecemos, Jesus. A cada passo será graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.